esportes, notícia, músicas, jornalismo, entrevista, entretenimento e muito mais para você aqui na TV Cinec, a sua TV online 24 horas no ar. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. É um prazer de mais uma vez aqui estarmos para podermos meditar um pouco na palavra de Deus. Sempre é motivo de alegria. Neste próximo sábado, pela misericórdia de Deus, estaremos lá em Carapicuíba, na Igreja Jardim Novo Horizonte. Fica bem ali perto do centro, já perto da Inocência Saráfico. Ali subindo, assim que sobe um pouquinho à esquerda, perto da Igreja Católica. É uma igreja, parece minha, cor amarelo, ou é rosa, uma coisa assim. Logo a primeira, logo na esquerda, assim que sobe. E os irmãos e amigos que moram por aquela redondeza, que frequentam, esteja conosco. Lá nós vamos passar o dia todo. Se você não tiver tempo de ir na escola sabatina ou no culto, vá no JA. E começa mais ou menos umas 5 horas, ou seja, 16h30 a 17 horas. Esteja lá conosco, é um prazer realmente ter todos conosco nesse dia, conhecendo novos irmãos, e assim, vamos estar um grupo, mais ou menos umas 20 pessoas, o nosso grupo é entre 20 a 25, estaremos todos lá juntos para bendizer e louvar o nome do nosso Deus. Vamos ouvir o Pai Nosso com o nosso irmão Gregório ao vivo, pela misericórdia. Pai nosso, que estás no céu, teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça.
o nosso pão veio hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esta é a oração que o conselho aqui, sempre ao sair de casa para o nosso trabalho, realmente devemos orar ao Pai Nosso. A oração modelo do qual Jesus nos ensinou que ao sair fizesse, sempre lembrando desses detalhes da oração do Pai Nosso. Ninguém pode orar ao Pai Nosso se não saber perdoar. Porque a própria palavra disse: e eu não perdoo os irmãos, Deus também não me perdoa. Quando eu passo a perdoar os irmãos, então Deus também me perdoa. Então, isto é um mandamento de Deus. E às vezes nós subimos alguma coisa na cabeça que achamos que somos os donos de tudo e de todos. E não somos donos de ninguém. Somos simplesmente e devemos ser servos de todos. Porque Jesus, como dono da vida, se fez realmente de servo. E ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É a maior lição que devemos aprender e que é difícil ser humilde e manso. É só pisar um pouco no calo que já se torna o velho homem. Aquele novo homem que poderia ser, de se acompanhar Jesus, se torna difícil. Mas se pedimos a Jesus força, Ele nos dá. Ele nos dá paciência, Ele dá realmente a maneira de viver humilde e também a mansidão. Ou tudo aquilo que pedimos que seja para o nosso próprio bem, de acordo à vontade de nosso Deus, Ele atende. Quando pedimos aquilo que é para o nosso engrandecimento, ou seja, para nos aparecer ou qualquer coisa semelhante, é difícil alcançarmos. Ele não pode dar isso, porque talvez a gente subindo esquece que existe Ele. Quantas pessoas na vida que já à beira da morte, Deus dá oportunidade, ele fica vivo, mas continua orgulhoso, metido. Isso é um monte de coisa que nunca deveria passar na vida do ser humano, porque a vida pertence a Deus. Então, se ela pertence a Deus, não é minha nem é sua, é dele. E devemos estar submissos a toda hora e todo instante ao nosso Deus. Deus possa realmente dar essa capacidade de entender o melhor para as coisas de Deus. Vamos ouvir o tema do qual nós estamos direto durante essa série, o que diz a Bíblia. Este é o hino do qual nós vamos agora ouvirmos.
a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos, guardemos todos. Leve Jesus, iremos ver. Ao vir o Mestre, há de saudar-vos. Vós que pisais a sua lei, há de achar-vos justificados ao meditar e responder. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos, guardemos todos. Leve Jesus, iremos ver. Que bonito ouvimos essa mensagem que diz a Bíblia. Se todos nós preocupassemos um pouquinho da palavra de Deus, Jesus diz: examinais as Escrituras, que vós cuidate nelas. A vida eterna são ela mesma que testifica de mim. Ou seja, quando examinamos a sua palavra, cada dia que examinamos aprendemos mais. Lemos às vezes um versículo não sei quantas mil vezes, e cada vez que lemos parece que ela renova, parece que é uma coisa que a gente ainda não leu, de tão bonito, e sempre tem uma explicação diferente daquela primeira do qual lemos e compreendemos. Vamos compreender realmente diferente. Isso é muito importante porque a inspiração divina. Hoje nós vamos falar a continuidade do estudo com respeito desvendando o mistério do santuário, né? O santuário realmente esta é de exclusividade no sentido do caso doutrinário da Igreja do 27º dia. Alguém pode copiar, não resta dúvida, mas o santuário realmente eles têm visão, tem através do Espírito de você também falando com respeito ao santuário, que é muito importante. Nem tudo podemos explicar dentro do tempo que temos. Não dá para dizer com respeito ao santuário os detalhes, tudo o que é preciso. O tempo realmente não permite, mas passamos alguma parte daquilo que os irmãos possam realmente chegar à conclusão e à credibilidade no santuário, principalmente o que está o santuário celestial, aonde nosso Jesus está intercedendo por nós. Vamos pedir a orientação do nosso Deus. Querido glorioso Pai, que está nos céus, humildemente mais uma vez aqui estamos, Pai querido, para te agradecer pela vida, pela saúde, por muitas bênçãos que tu tens nos concedido. Perdoa nossos pecados, atos, palavras, maus pensamentos. Aceita, Pai, como qualidade de teus filhos e prepara para o encontro com Jesus na nuvem do céu. Agora estudamos a tua palavra, dá uma porção dobrada do teu Santo Espírito, para que aquilo que falamos não seja nosso, mas unicamente de Jesus. Abençoa os prezados amigos e ouvintes que neste momento estão ligados neste canal para ouvir a tua mensagem, que eles possam realmente receber bem dentro dos seus próprios corações, sua mente, e assim aceita Jesus como seu único Salvador pessoal. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que pedimos e agradecemos de hoje para sempre. Amém, Senhor. Muito bem, como eu estava falando, com respeito ao santuário, é muito importante quando meditamos sobre o santuário, dizendo que é uma doutrina de exclusividade no sentido adventista, porque são os adventistas mais que pregam com respeito ao santuário. Santuário, o que quer dizer? Lugar sagrado. Ou seja, quando nós vamos à igreja, devemos entender que de fato Deus está ali presente.
Não adianta você ir da igreja e simplesmente para matar a saudade com os amigos e outras pessoas mais, rever alguém. Não, você tem que ir com o pensamento de entender que Deus está presente. Se você entender isso, os demais é secundário. Os amigos, você vai cumprimentar e tudo, não dentro da igreja. A igreja não é um lugar adequado para estar aqueles cumprimentos, aqueles abraços, aqueles apertos, aqueles amassos, que infelizmente a nossa também entrou nessa roda de estar abraçando, apertando, amassando dentro da igreja. Não é esse o conselho. Como adventista do sétimo dia, todos nós sabemos que esse não é o conselho de Deus. A Bíblia diz que ao entrarmos devemos calarmos, porque ali está a presença de nosso Deus. Ela não diz, aperte seu irmão, beije seu irmão. Isso daí são coisas do mundo. E nós, infelizmente, levamos para a nossa igreja, que virou uma praga também. Está todo mundo nessa mesma, esse itinerário. Abraça, aperta, mas não é esse lugar. Eu admiro, às vezes, muitos pregadores do qual tomam essa atitude. É sinal que nunca leu o espírito de profecia. E nem a Bíblia, né? E nem a Bíblia compreendeu o que leu. Porque haja silêncio, não é barulho. Então, haja silêncio, não é confusão. Haja silêncio é realmente, de fato, silencioso. Está ouvindo, prestando atenção àquilo que o pregador fala ao vivo. Mas muitos mandam abraçar, beijar e faz aquele momento dentro da igreja que ele me dá uma tristeza tão grande quando eu realmente estou aqui. Eu até me retiro, talvez fico para os últimos, na hora que começa esse abraço, aperto, eu me retiro porque não me sinto bem nesse abraço, aperto e amar. Isso é copiar o mundo. E o Espírito Santo diz que nós não deveremos copiar o evangelismo do mundo. Nós temos o evangelismo. Deus orienta através da sua palavra e através do dom profético. Por que não seguimos aquilo que está? E fazemos do santuário de Deus uma casa qualquer. E ela não é uma casa qualquer. Porque o Senhor mandou Moisés construir o santuário. Por quê? Depois de o povo realmente estar naquele cativeiro, Deus achou por bem tirar aquele povo pela sua misericórdia. Usou Moisés formado nas melhores faculdades ali. Deus tira ele para o deserto. 40 anos que ele passou lá. Foi 40 anos que ele passou aprendendo, desaprendendo tudo que ele aprendeu no Egito para servir o povo de Deus. O homem considerado talvez o homem mais manso, e depois de Jesus, né? Porque a mansidão de Jesus não tem igual. E a sua simplicidade não tem igual. Então, e humildade não tem igual. Queremos querer fazer, acompanhar Jesus, mas nunca seremos Jesus. Isso ninguém foi e nem será. Jesus sempre será Jesus. É muito importante quando pensamos, Deus mandou fazer aquele santuário para que aquele povo tivesse um lugar aonde pudesse habitar juntos e Deus estivesse ali com eles, na presença ali, louvando e adorando ao nosso Deus. Deus deu todas as instruções a Moisés, de acordo com o que está lá no céu. Quando eu copiasse, fizesse tudo, os detalhes, todos os detalhes, com todos os móveis, com tudo que deveria ter, o santuário Deus fez para que aquele povo realmente tivesse a oportunidade de adorar ao nosso Deus, né? Mas muitos, às vezes, ainda não entendeu o que significa. Muita gente acha difícil entender o Velho Testamento devido às referências que ele faz às leis cerimoniais, às festas e descrições de sacrifício. Primeiro, lembrando lá de Amós 3,7, certamente
o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus primeiro fala tudo para depois cobrar a mim e aos senhores. Não entende por que disso. Essas cerimônias estão relacionadas com o santuário. O santuário é o lugar onde Deus habita com o seu povo. É maravilhoso quando você chega na igreja e sente a presença de Deus. O pregador cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não é fazer aquele barulho, não é fazer aqueles escândalos e falar um monte de besteira lá na frente, como quem está dizendo que está recebendo o Espírito Santo. Não é nada de Espírito Santo, aquilo é tudo fanfarra. Então as pessoas compreendem a operação do Espírito Santo de uma maneira completamente errônea. O Espírito Santo não é de bagunça, o Espírito Santo não é desses palavatosos que faz as pessoas, mas o Espírito Santo é a pessoa do qual nos orienta a seguir da melhor forma possível. E ele diz que convence do pecado, da justiça e do juízo, para que eu e você possamos compreender quando estamos certos e quando estamos agindo de maneira errada. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A igreja, nós devemos ir mais uma vez à igreja, saber que Deus está presente. Nem que os outros ele não estejam nem aí, porque a maioria vai para a igreja só para matar saudades, amigos, não está nem aí. Nem fica às vezes dentro da igreja, fica lá fora, batendo papo, mas não quer ouvir, às vezes, a palavra de Deus. Essas pessoas, no dia do juízo, será tudo, quer dizer, tudo está sendo registrado. E no dia do juízo, vão ser cobrados. Você teve a oportunidade de ouvir do meu santuário a minha voz, através do meu servo, mas você fez que não viu, foi bater papo lá fora, está tudo registrado. Então, você termina não sendo o quê? Digno de estar lá no céu. Porque se a escola é aqui, devemos aprender, dar ouvido ao nosso Deus aqui. Lá é uma continuidade daquilo que aprendemos aqui. Se não queremos ouvir os servos de Deus, porque às vezes seja um leigo, ou seja lá uma pessoa sem pouca expressão, mas ele está falando de Deus. Lembre que Deus usou a jumenta para repreender Balaão. Então ele pode usar quem ele quiser. Você vai, não importa quem é o pregador. O importante é que ele vai falar. Vai falar da palavra de Deus? Então dê ouvido à palavra de Deus. Você e eu só temos a ganhar. Nunca devemos rejeitar aquilo que Deus fala. Podemos, às vezes, errar, mas não rejeitar as palavras que Deus realmente transfere para os seus servos. 3 homens, pelo menos, tiveram visões do santuário. Moisés, foi dito, ele faz segundo o modelo celestial que no monte se te mostrou. Em Hebreus 8:5. Paulo viu coisas maravilhosas no santuário. Ele o descreve no livro de Hebreus. João teve visões do santuário, as quais estão descritas em vários capítulos do Apocalipse, capítulo 11, 19, do qual fala de Cristo como vencedor da besta e do falso profeta. São coisas que nós devemos entender. Jesus realmente foi vencedor da besta e dos falsos profetas. Essas visões são do santuário celestial. Nesta terra havia uma miniatura do santuário celestial, do qual Deus deu o modelo para Moisés realmente fazer. Também no livro de Daniel. E sendo que o plano da salvação está esboçado na obra do santuário, então devemos conhecê-lo de perto. Veja por que está no plano, a salvação está dentro na obra do santuário. Porque lá se oferecia aquelas ofertas de sacrifício, no sentido da matança de cordeiro,
rolinhas, de várias outras, no sentido simbolizando o sofrimento, a morte de Cristo, até Jesus voltar. E ele veio, e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo aquilo simbolizava o sacrifício. Ele de fato foi moído pelos meus pecados e o pecado de todo aquele que nele crê. É muito importante quando assim compreendemos. O que era o santuário do Antigo Testamento? Era uma tenda de cortinas brancas ao redor, símbolo da pureza de Cristo, onde era ministrado os serviços religiosos. O que é para o adventista do sétimo dia? O santuário é o alicerce de nossa fé. Para o adventista, é o alicerce de nossa fé. Se não acreditarmos de fato, diz a White, todo membro deve procurar entender o santuário, porque é através desta mensagem que permanecemos na fé, a fé nossa realmente em Cristo Jesus. A compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. A carta 208 diz a White, de 1906. Irmã White, em Evangelismo, página 221, ela diz: o assunto do santuário e do juízo investigativo deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmo de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote, que é Jesus. De outro modo, ser-lhe-á impossível exercer a fé que é essencial neste tempo, ou ocupar a posição que Deus lhe deseja confiar. Não dá para que eu, como adventista do sétimo dia, não dê credibilidade com respeito ao santuário. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou a perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o grande juízo. O grande juiz. Quão importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes a cena solene em que o juiz se assentará e os livros se abrirão, e em que justamente como Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte no fim dos dias. Evangelismo, página 221 e 22, a passagem que, mais que todas as outras, havia sido tanto a base como a coluna central da fé do advento, foi até 2.300 tarde e manhã, e o santuário será purificado. Daniel 8:14. Essa profecia se cumpria pelo acontecimento de 1844, que está escrito no livro Apocalipse, capítulo 10, versículo de 1 a 11. E no grande conflito, os senhores lendo na página 409, falando com respeito ao santuário. É muito importante quando Miller pregava que Jesus viria no dia 22 de outubro de 1844. Muitos alegam que foi a Sr. White que falou isso. Não, a Sr. White nunca marcou data nenhuma da volta de Cristo. E nunca aconselhou que alguém marcasse data. Quando você fala alguma coisa, você tem que ter conhecimento do que você está falando. Você está falando que os outros falaram. Nunca fale o que os outros falaram. Fale porque você tem o conhecimento. Agora, fulano falou, ele falou, não está escrito. Aonde que ele falou que estava escrito? Que a senhora falou que realmente dia 22 de outubro de 1844, Jesus apareceu no céu. Não. Miller, que ainda
não era adventista do sétimo dia, está esperando a volta de Cristo como advento. Miller, Sr. White, Miller veio da Batista, Sr. White lá de Metodista, e era um povo que estava unido nesse objetivo de descobrir a verdade. E estudava, e estudando sobre Daniel 8:14, eles procuraram então descobrir que das 2.300 tarde de manhã, o santuário seria purificado. Miller entendia que era a volta de Cristo. O assunto realmente, o evento, a data estava certa, mas o evento era outro, ou seja, era Jesus saindo do lugar santo para o lugar santíssimo, aonde intercede por nós. Alguém disse, mas lá já em Hebreu já fala com respeito a isso. Não, Jesus fica onde ele bem quiser entender. E se a Bíblia já realmente orientava com respeito dessas coisas, Jesus obedeceu de acordo estava escrito no Velho e no Novo Testamento. Jesus nunca desobedeceu nem a lei de Deus e nem também a dos homens. Foi correto, fiel em tudo, desde que não entrava em choque com as coisas de Deus. Deus, ele tem o seu povo e ele zela por ele, né? Lá fala com respeito das peças do santuário. Naquela época que Miller pregou, mais de 50.000 adventistas esperando a volta de Cristo. Aqueles ricão da igreja deram tudo, ficaram sem nada e agora Jesus não veio. Foi a maior decepção, aonde que pegou o livrinho, que nas seus lábios era como mel, e depois descia, era como realmente amargo. Aquilo foi a maior decepção que a igreja adventista do sétimo dia sofreu em 22 de outubro de 1844, porque pregava com respeito à volta de Cristo, ainda não era adventista do sétimo dia, lembre disso, porque ainda nem guardava o santo sábado, né? Não estava registrado como adventista do sétimo dia, era um povo que estava unido, e procurando descobrir a verdade. Todo mundo debandou, mas ficou uma meia dúzia de gente fiel nos princípios, e que essa igreja foi crescendo. Hoje ela se encontra em 217 países pelo mundo afora, fora em rádio, televisão e internet e assim por diante. A palavra de Deus, ela se cumpriu e realmente a igreja passou aquele momento difícil da sua vida, mas graça que a profecia se cumpriu e está se cumprindo e se cumprirá. O altar de holocausto ficava a entrada fora do tabernáculo. Ali era sacrificado os animais. Jesus padeceu fora das portas de Jerusalém, no Calvário. Hebreus 13:12, de acordo com a profecia. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Veja que ele morreu numa cruz. Cristo teve que descer à terra, não podia salvá-lo sem deixar o céu. Por isso empreendeu essa grande viagem. A vítima era queimada no altar de holocausto. Assim Jesus deu-se inteiramente para nos salvar. A pia de cobre continha a água na qual o sacerdote se purificava antes de entrar no santuário. No interior da pia havia um espelho, ou bacia, né? Um espelho doado pelas mulheres, onde o sacerdote se via. Ou seja, ele se olhava, via como é que estava. Podia ver se estava com alguma sujeira ou mancha. O espelho mostra isso. É mesmo que a lei de Deus nos mostra quando estamos pecando. A água representa a graça de Cristo, que serve para nos purificar de todo o pecado. No céu não entrará nenhuma pessoa impura. Apocalipse 21:27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. É muito importante, amigo, eu e você,
lutarmos para fazer parte do livro do Cordeiro. Que quando Jesus olhar e não ver o meu nome ou o seu, ele ficará muito triste. Mas quando ele abrir o livro e ver o meu nome e o seu, ele vai ficar muito contente, porque eu e você demos ouvido à sua palavra e compreendemos o seu sofrimento, aquilo que ele sofreu por mim e por você. Não foi homem nenhum, foi Jesus que sofreu por mim e você. Devemos realmente entender essas coisas para que Cristo possa estar no meu coração e no seu. Apocalipse 22:14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Que maravilha quando de fato nós entendemos que Jesus logo virá. O espelho representa a lei de Deus, os 10 mandamentos. Vemos os nossos defeitos e pecados quando olhamos a lei. Deus deixou sua lei como o espelho de nossa alma. É o espelho do cristianismo, a lei de Deus. Ela apenas aponta o pecado. Tiago 1:23-25, 23 diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. O versículo 24 diz: pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece do que viu. De como era a sua aparência. O versículo 25 diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, pela misericórdia de Deus. O santuário era dividido em dois compartimentos: o lugar santo e santíssimo. Um véu separava, uma cortina separava os dois compartimentos. O véu era vermelho encarnado, representando o sangue de Cristo. Seu sacrifício no santuário só se podia entrar com sangue. O sangue de Cristo é o preço para entrar no céu. Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário dos santos pelo sangue de Jesus. O lugar santíssimo era uma miniatura do que há no céu. Era ali que se manifestava a presença divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peça do santuário, do santo, o primeiro compartimento do lugar santo, o castiçal com 7 lâmpadas, 7 igual à perfeição, representava a plenitude do Espírito Santo. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele é a luz, Jesus, e por meio do seu divino Espírito Santo nos iluminar, ele nos dará sabedoria, raciocínio. Mesa com os pães da proporção. Que quer dizer os pães da presença exposto diante do Senhor perpetuamente. Êxodo 25:30, chamados o pão sagrado, em 1 Samuel 21:6. No próprio pão que comemos há o emblema da cruz. O trigo tem que ser moído. Cristo é o pão da vida. João 6,35 declarou-lhe: pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Prezados irmãos e amigos, nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana terminaremos o resto com respeito ainda ao comentário sobre o santuário.
Eu quero dizer para os irmãos e amigos que, se de fato não acreditarmos no sacrifício de Jesus, que Ele morreu por mim ou por você, nenhum entrará no céu. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Ele não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Jesus veio para salvar a mim e você. Ele não obriga nem a mim nem a você, mas ele diz o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só através de Jesus é que eu e você podemos chegar lá no céu. O meu desejo é que naquele dia, eu e você, que está nos ouvindo, e aqueles irmãos, amigos, nossos parentes, nossas famílias, tanto pai como mãe, filho, esposa, esposo, todos sejam filhos e filhas, e seja todos naquele dia, na volta de Cristo. Vai ser uma alegria muito grande de ali, todos sabem, diz a Bíblia, Isaías 66, versículo 22 a 23, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a carne virão me adorar, diz o Senhor dos Exércitos. Todo mundo vai adorar naquele dia o Senhor. Que Deus nos abençoe, que possamos naquele dia estar juntos para bendizer e louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um, e aqueles irmãos e amigos que puderem estar lá conosco, lá em Carapicuíba, e seja o grupo Palavra e Música, vai estar o dia todinho lá com nossos irmãos. Deus abençoe. Vamos ouvir agora o nosso irmão Gregório, mais uma vez ao vivo. Muito obrigado, Gregório, por você nos dar esse privilégio de estar aqui no programa. Que Deus te abençoe. Não há de quê. É sempre um prazer. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus, temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz,
mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor, o doce nome de Jesus. Poder e força produz, Ele é a eterna paz, Ele é a eterna luz, há poder no nome de Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei, há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus.